Vamos continuar então, estamos refletindo um pouco sobre oração. E ontem compartilhamos sobre dois dos pilares da oração, a fé e a gratidão. E queremos dar continuidade nesta manhã, meditando um pouquinho sobre a vida de oração de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre tão bom olharmos para Ele. E como diz o escritor de Hebreus, olharmos firmemente para Ele. E com o auxílio da palavra do Senhor e do Espírito Santo, nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida, um pouco, só um pouquinho. É muito mais profundo, muito mais amplo e impactante o exemplo e o testemunho que o Senhor Jesus nos deixou, com a sua vida, com a sua obra, com este recurso poderoso chamado oração, que ocupou um lugar de destaque na vida de nosso Senhor. Alguns anos atrás, eu li os evangelhos, espiritualmente falando, com uma lupa para ver, com a sede para tentar pegar alguma coisinha dessa prática do Senhor. E fiquei muito impressionado. E louvo a Deus por poder estar com vocês aqui novamente e ser abençoado com algo que Deus está fazendo nesse lugar. Deus está realizando algo na igreja aqui, que já nos abençoou nesses 2 dias que estivemos juntos com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Como uma introdução, meus amados irmãos, pensando na vida de oração de nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro de 3 pontos dessa introdução Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele é o nosso mestre. Somos seguidores dele. Nosso maior desejo é sermos semelhantes a ele, parecidos com ele. Seguirmos seus passos, suas pisadas. Fazermos o que ele fez, vivermos como ele viveu. Jesus é nosso exemplo em absolutamente todas as coisas, não há nada que possamos peneirar, tirar da vida de Jesus que não tenha uma aplicação prática em cada um de nós. Jesus é maravilhoso. Compreendemos porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque Ele, da posição de Deus, se tornou como homem. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha coisas incríveis para realizar, para corrigir, para restaurar, para nos salvar. Mas precisava se identificar comigo e com você, conosco, para que pudéssemos ver um homem, pelo menos um homem, que pisou nessa terra e viveu exatamente, sem falha alguma, de forma plena, perfeita, aquilo que estava no coração do Pai. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. Segundo ponto dessa nossa introdução, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E olhando firmemente para Jesus, eu e você, no bom sentido, nos levantamos. Nós somos encorajados. Eu estava pensando nesses dias que pelo menos tem 2 assuntos das Escrituras que nos humilham profundamente. Um deles é o amor, porque não há quem fale sobre o amor. Eu fico constrangido todas as vezes que tenho que trazer alguma palavra sobre o amor, porque é um assunto que, no bom sentido, não sei se eu posso dizer assim, me humilha muito.
Porque sempre o sentimento é de um débito, de uma dívida. Eu não sei se tem algum ser humano, algum homem que se glorie no amor. Porque o amor nos confronta. O sentimento é que a gente está devendo sempre. E a oração é outro assunto, que eu não sei se alguém se gloria neste assunto. Eu sou um que não me glorio, quero me humilhar diante do Senhor e diante da igreja, com respeito a esse assunto tão incrível que é a oração. Mas Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E aí esse abatimento, né? Essa pressão que nós sentimos diante de assuntos tão incríveis como esse, olhando para Jesus, sobrenaturalmente, milagrosamente, nós nos levantamos em fé, porque Ele nos dá esperança, aleluia, amém, queridos? Olhando firmemente para o Senhor Jesus, um milagre começa a acontecer nas nossas vidas, e Ele, com sua graça e misericórdia, vai comunicando a nós que por meio dele é possível, aleluia. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga: por meio de Jesus é possível, todas as coisas são possíveis, inclusive amar e orar também. Amém, queridos? Glória a Deus. Olhamos para nós, a coisa vai ficando feia, cada vez mais feia, mas olhando para Jesus, a esperança vai, nos enchendo de alegria. Louvado seja Deus, porque é nele que começa e termina a nossa fé. Jesus é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Aleluia. E terceiro e último ponto dessa introduçãozinha aqui, a realidade de que Jesus, Ele rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo para manifestar em nós a beleza e o poder da sua vida. Então nós estamos falando de uma realidade espiritual. É real. É real. O Espírito Santo foi enviado e fez do nosso corpo o local da sua habitação. E ele foi enviado porque Jesus rogou ao Pai, e o Pai enviou o Consolador. O turbo foi enviado, no bom sentido, para habitar em mim e em você e potencializar as nossas vidas, aleluia. Nossa carne é fraca, é débil, nossa natureza humana é limitadíssima, para não dizer insignificante, ela não produz absolutamente nada. E Deus que nos criou sabe disso. E não exige que eu e você, na nossa própria força, façamos absolutamente nada, porque não. E se conseguíssemos ainda fazer, não passaria de trapos diante do Senhor. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, e nem preciso saber, poder ou conseguir nada, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, aleluia, a glória eternamente, amém. E por isso ele enviou o Espírito Santo, e é o Espírito de Deus, aleluia, que veio, enviado pelo Pai, porque o Filho rogou, que opera todas essas coisas em cada um de nós. Amém, queridos? Você já deu bom dia ao Espírito Santo nesta manhã? Levante sua mão, aleluia. Levanta um pouquinho. Se quiser fechar os olhinhos, fecha. E dê bom dia ao Espírito Santo. Fala: oh, meu amigo querido, obrigado por tua presença. Obrigado, Senhor. Se renda a Ele nesta manhã. Nos rendemos, Espírito Santo. Nos guia. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Amém, meus irmãos.
Então eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos, na verdade não compartilhar, mas meditar junto com vocês. Vamos meditar juntos e ouvir o Espírito Santo sobre 7 referências marcantes da vida de oração do Senhor, só no Evangelho de Lucas. 7 referências marcantes, tem muitas outras. Nós vamos meditar um pouquinho em 7. E a primeira delas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22. O contexto aqui, Jesus está sendo batizado. E é impressionante, pois a palavra diz que aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. A gente lê essa passagem, e às vezes a gente não para ouvir o Espírito Santo e considerar a amplitude e a profundidade, o que se desencadeia, a cortina que se abre quando nós temos uma vida de oração. Como falei, Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, e 3 coisas incríveis, sobrenaturais, aconteceram quando ele estava orando. Foi batizado, e a Bíblia diz que estando ele a orar, o céu se abriu. Tudo que nos interessa é o céu, porque lá está o trono de Deus e à sua destra o Filho assentado. Sabemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vem do Senhor sobre nós. Tem muitas coisas que nós não compreendemos, mas cremos, não vemos, mas temos convicção, aguardamos, temos esperança, coisas que virão do céu. Estávamos, como falei ontem com os irmãos, consolando esse amado irmão cuja filhinha recém-nascida o Senhor levou. E o Senhor me fazendo lembrar de Tessalonicenses, onde a palavra diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, o mesmo Jesus trará em sua companhia os que dormem. Do céu virá o nosso Senhor, e com Ele os santos que já dormiram. Aleluia! Que coisa impressionante. E a palavra diz que o céu se abriu. Eu não sei se você já teve a impressão de que o céu é algo inatingível, inalcançável, e às vezes até abate na oração, você orar e parece que não está acontecendo nada, parece que a oração não está chegando lá, parece que não tem resposta nenhuma de lá de cima. Mas Jesus orando, o céu se abriu, e eu declaro céus abertos sobre a sua vida. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Você pode profetizar isso para o irmão que está perto de você, diga: os céus se abrirão. Aleluia. Quando você orar, louvado seja Deus, você vai receber revelação, sonhos, visões. Deus vai realizar coisas maravilhosas, os céus vão se abrir, aleluia, sobre cada um de nós. Um dos juízos de Deus, inclusive, é fazer com que o céu se tornasse de bronze. O bronze aponta para juízo, céu de bronze. A Jesus, estando a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, uma forma corpórea como pombo. E às vezes a gente não para considerar que tudo o que eu e você precisamos saber, conhecer, direção, decisão, conhecimento, sabedoria, discernimento, milagres, prodígios, sinais, tudo o que precisamos está como um pacote fechado na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito desceu sobre ele.
Quantas decisões precisamos tomar nas nossas vidas? Direções que precisamos seguir? Situações complexas que se levantam diante de nós? Quer individualmente falando, pessoalmente falando, na família, ministério, profissionalmente falando, do presente, do futuro. São tantos desafios que nós temos como seres humanos, mas quando oramos, Deus nos dá seu Espírito. Ele que já está, que já habita em nós, mas você está compreendendo que a palavra está nos revelando. Nos dá, pelo menos para que compreendamos melhor, o que está em 1 Coríntios 12, a manifestação do Espírito. Aí aquilo que parece que não está se movendo, se manifesta. O Espírito Santo aparece e traz e realiza aquilo que nós precisamos. E ouviu-se uma voz do céu. Estando ele a orar, ele ouviu o Pai falar com ele. Uma declaração de amor do Pai. Irmãos, Deus é Pai. E Pai é expressivo. Eu já tomei uma lição no banheiro agora, aqui de manhã, que estava ali escovando meus dentes. Aí uma criancinha entrou e o pai entrou também. E a criancinha fazendo ali suas necessidades e se comunicando com o pai. Pai, traz tal coisa para mim. Aí o pai com tanto carinho, meu filho, saiu, voltou, né? Aí por debaixo ali passou. E eu fiquei pensando, que coisa mais preciosa, quem tem pai não fica na mão. Quem tem pai. Eu e você temos pai, aleluia. E ele é chamado de Pai nosso, que estás no céu, Pai celeste, a sua glória cobre os céus, aleluia. Não há ninguém maior que ele. Diga para o irmão que está do seu lado, você está bem de pai, hein? Você não é fraco, não. Que pai é esse, hein? Quem quer mandar um beijo para o pai? Oh, papai. Aleluia. Isso que parece uma brincadeira, eu tenho convicção de que ele gosta. Porque todo pai gosta de expressão de carinho. Quanto mais originais nós formos, espiritualmente falando, melhor será a nossa relação com Deus. Quanto mais desvestidos de religiosidade, de tradição, melhor nossa relação com Deus. Eu gosto de mandar beijo para o pai. Ele é meu pai. Às vezes me sinto me assentando em seu colo, sendo envolvido em seus braços. Tive essa impressão hoje de manhã aqui em meio ao louvor junto com os irmãos. E é interessante que o pai faz uma declaração para o filho: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. As palavras de afirmação de um pai têm um peso muito grande sobre o filho. E a oração é algo tão profundo e tão incrível que, mais do que falarmos, o ápice da oração é ouvirmos, termos ouvidos para ouvir o que Deus nos tem a falar. Inclusive, talvez um ponto que precisa ser corrigido nas nossas orações é não falarmos demais. Quem sabe falamos menos e ouvimos mais. Porque é o que Jesus ensina em Mateus 6, inclusive: tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai,
que está em secreto. E aquele contexto ele fala algo interessante, ele diz: e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ele nem diz o pai que ouve. E ele completa dizendo: porque antes de vocês pedirem, o pai sabe do que tendes necessidade. Porque parece que para Deus o mais importante, Efésios 1:4, como falamos ontem, é estarmos perante Ele, às vezes até calados. Tem um texto, eu não lembro o endereço, onde diz que Davi entrou na casa do Senhor e ficou diante dele. Depois ele falou algumas coisas, mas ficou diante dele. O ápice é ouvir. Deus tem declarações de amor profundas para dizer a nosso respeito. Amém, irmãos? Uma vez ele falou para mim: Daniel, homem muito amado. Aí você vai dizer: mas isso está escrito lá em Daniel. Pois é, mas uma vez eu estava lendo o livro do profeta Daniel, e quando passei nessa passagem, o coração ardeu. Aconteceu algo diferente, deu uma ardência no coração, e eu parei de ler a Bíblia e vi que Deus estava falando para mim. Eu era um homem muito amado. E como Ele não faz acepção de pessoas e ama toda a sua família, diga para o irmão que está perto de você, essa palavra é para você também. Tu és muito amado do Pai de Deus. Mesmo não se chamando Daniel. Amém ou não? Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse dessa palavra? Reafirmar a identidade. Tu és o meu filho. Quem faz isso é o Pai. Agora não é importante, porque às vezes tem gente que na vida cristã está se batendo há anos. Ah, que eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus mesmo. Ai, filho de Deus. Olha, escuta o Pai. O Pai diz: tu és meu filho amado, minha filha preciosa. Aleluia. Eu tenho percebido nesses 34 anos de casamento que a Selma é uma filhinha, né? Uma filhinha de Deus. Como marido, a gente convive juntos, de vez em quando eu fico olhando assim, no bom sentido, tá? Só uma força de expressão, porque eu não acho uma outra palavra. Às vezes dá um ciúminho. E às vezes é um denguinho assim que eu vejo, eu falo assim: rapaz, Deus ama essa mulher. Simplinha do jeito que ela é, céu. Querida, preciosa. Eu vejo algumas manifestações de Deus com um carinho tão singelo a vida da minha esposa. E o Senhor diz nessa manhã: tu és meu filho amado. Como estás, como és, eu me comprazo em ti, diz o Senhor. O Senhor está me mostrando pessoas que estão debaixo de uma carga, com interrogações em seus corações sobre o amor de Deus, por falhas que têm cometido, por negligências em sua vida. O Senhor te diz nessa manhã: eu estou cuidando de você, eu te gerei e vou cuidar de você. Tudo o que eu determinei para a tua vida, diz o Senhor, se cumprirá. A boa obra que eu comecei em ti, diz o Senhor, será completada. Tu não se perderá. Eu cuido de ti, louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar aqui, senão a gente vai, né? Segunda referência, Lucas 5, verso 15 e 16. O texto diz que, porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez se divulgava, mais se divulgava,
E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Esse é poderoso demais, tudo na vida de Jesus. Mas aqui a gente consegue ver, meus amados irmãos, o desafio, que é não perdermos a prioridade com a tendência a aumento da demanda. E isso mexe muito conosco, ministerialmente falando. Eu já conheci pessoas que suspiram pela mesma eficiência e os resultados do ministério de Jesus. Nós estamos falando de um ministério reconhecido, de multidões o procurando, vindas de todo lugar. Estávamos rindo com os irmãos que nos trouxeram de carro ontem, que até quem não gostava de Jesus seguia ele. Era religioso, né? As motivações eram diversas, mas não só seguiam a ele, quanto depois saíam divulgando ele. Que ministério! E lá está Jesus, no poder do Espírito Santo, realizando milagres, prodígios, sinais, ensinando, fazendo discípulos, e multidões recorrendo a Ele. Um aumento de demanda crescente, desde esta oração do capítulo 3, em seu batismo. Ele sai do Jordão, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito ao deserto, e sai do deserto na plenitude, no poder do Espírito Santo, e começa uma obra que nós já aprendemos, tremenda e grandiosa. Mas é impressionante que com esse aumento de demanda, é tão simples, parece um choque do verso 15 para o verso 16, porque o verso 15 é poderoso, que diz: porém o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem, serem curadas de sua enfermidade, uma coisa alta. Aí o 16 vem assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele tinha uma prioridade, e não há conflito nesses dois versos, porque o 16 explica o 15. 15 é resultado do 16. Ninguém realiza uma obra do nível do 15 sem uma prioridade do nível do 16. Sua prioridade era o Pai. Estar com o Pai, ouvir do Pai. Falamos ontem sobre a ressurreição de Lázaro, né? Pai, graças te dou porque me ouvistes. Agora no passado, então alguma coisa aconteceu antes da ressurreição de Lázaro, que ele e o Pai conversaram. Uma vez eu fiquei pensando assim, é desconfiar a vida e o ministério de Jesus, porque não tinha erro. No lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa, falando a coisa certa, não tinha erro nenhum. Esse verso 16 explica. Terceira referência, Lucas 9, verso 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Contexto onde ele trabalha com seus discípulos, pela revelação de quem ele era. O Filho do Deus vivo, Jesus, o enviado de Deus, o Messias. Mas é interessante que diz que ele estando orando à parte, os discípulos estavam lá, mas nem os discípulos, ele não permitia que os discípulos interferissem nessa prioridade. Estavam lá, e ele lá também, mas à parte, falando com o Pai, e os discípulos observando. Quando ele abre a boca, já vem, algo dinâmico,
E eu estava pensando assim, feliz é o discípulo que tem um discipulador que ora. Porque esse discipulado vai ser um discipulado dinâmico, não vai haver monotonia nenhuma nesse discipulado. Quando alguém ora, tem revelação. E Jesus ensinava até questionando e perguntando aos discípulos. Não foi um estudo elaborado que ele deu. Sentem-se aqui que agora eu vou dizer quem eu sou. Não. O pai, na conversa com o pai, eu fico viajando, me perdoem, tá? Eu acho que o pai falou assim, ó, faz essa pergunta para eles. Às vezes dizem que as perguntas, né, ensinam mais do que as respostas. E Jesus trabalhava muito com isso. Fazendo perguntas. E com as perguntas que ele fazia, uma reflexão profunda era necessária. Por exemplo, lembra quando ele chegou diante daquele enfermo e perguntou, o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Parece óbvio, lógico, mas não. Todas as coisas que ele fazia e falava tinham um sentido, amém? Aleluia. Dê graças a Deus porque você tem um discipulador que ora. Vamos, igreja, pela fé, todo mundo. Aleluia. Como se não bastasse, você mesmo ora, né? E tem um discipulador que ora, aleluia, glória a Deus. Quarta referência, Lucas 9, 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, o que eu gosto desses exemplos de Jesus é isso, né? Enquanto, aconteciam coisas enquanto ele orava. A aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. São os propósitos que movem os homens. Quantos podem dizer amém? E aí eu fiquei pensando que se a oração está ausente, significa que ela não faz parte dos planos e dos propósitos da vida dessa determinada pessoa. Ele teve esse propósito de orar, e levou seus discípulos, e enquanto ele orava, algo sobrenatural aconteceu, transfigurou-se, a sua aparência mudou, e isso atingiu inclusive as suas vestes. Não temos muito tempo para falar sobre isso, mas como eu falei, é uma coisa que me interessa muito esse assunto, e isso me ajudou até a compreender por que Davi, quando tocava a sua harpa, o espírito que atormentava Saul caía fora. Quando nós nos expomos à presença de Deus, e a oração é um recurso poderoso para que isso aconteça, a realidade espiritual é mudada. Há uma transmissão, né, tentando caçar a palavra certa aqui, do que Deus é e tem para nós. É como se eu e você fôssemos perfumados pelo Pai. Ele começa a transmitir a nós. Não é visível. Às vezes é visível, como aconteceu com o Senhor Jesus. Mas a nossa realidade espiritual, ela muda. Porque nós temos uma realidade espiritual. Temos uma estatura espiritual. Por exemplo, eu tenho 1,94 m de altura, fisicamente falando, mas pode ser que espiritualmente eu tenha meio metro, né? E o objetivo de Deus é que todos nós tenhamos a medida da estatura, da plenitude de Jesus. Imagina Jesus, né? Nós somos um conteúdo, por isso que a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito. Pode estar vazio, pode estar, né, um dedinho, né? Ou pode estar cheio, outros já estão transbordante.
A palavra profética fala sobre Jesus, que dos seus lábios extravasava a graça, aleluia. Graça extravasava. E é impressionante que quando nos expomos à oração, voltando a Davi, né? Então eu fico imaginando que Davi, ele tinha o hábito de estar com a sua harpa perante o Senhor. Quantos salmos preciosos, a vida daquele herói da fé que nos inspira tanto. E não era a harpa, era a harpa exposta diante do Senhor. Não quero viajar muito, mas você lembra da experiência do rei que sucedeu Nabucodonosor, que foi irreverente perante os utensílios do templo do Senhor? Isso me empolga muito. De vez em quando me pego orando, Senhor, me perfuma. Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, aleluia. Diga para o seu irmão, você tem cheiro, irmão. Tem cheiro. Dizem que tem 3 tipos de perfumes, né? 3 escalas que fixa a fragrância, né? Me ajudem aí. Tem 3 escalinhas. Não tem 3 escalas me fugiu aqui da memória agora, mas quem lembrar. Porque tem o terceiro nível fixa mais o perfume. Tem um que passou, daqui um pouquinho já foi embora. O outro fixa um pouquinho mais. E o terceiro fixa muito mais. A mulher está falando do Paraguai. Não, mas é o termo que se usa ali, eu vou tentar lembrar, né? Mas vamos voltar aqui. Olha que coisa interessante ainda nessa quarta referência. Lucas 9:33, ainda estamos na quarta. 9:37, ou melhor, 37, 9:37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. O demônio viu alguma coisa. E alguma coisa, resultado da oração do monte, ele se esvaziou, irmão, se humilhou, assumiu a forma de servo, de homem. Jesus como homem. Olha que coisa impressionante. Quando Jesus se aproximou, a gente consegue compreender melhor em Marcos capítulo 5. Marcos 5 projeta a partir do verso 1. Me empolga muito esse. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Vamos avançando. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe, o que, irmãos? Quando de longe o que, igreja? Correu
até aí e o adorou. Aí você vai em Hebreus 1. Hebreus 1, o verso 3 diz que Jesus, sendo Ele o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você sabia que na raiz da palavra expressão exata, você encontra o significado de um instrumento de esculpir? Quando eu e você nos pomos em oração perante o Senhor, Deus vai esculpindo em nós a sua glória. Você ouviu bem? Estando ele a orar, transfigurou-se. Até as suas vestes resplandeceram de brancura. É impossível um ser humano se envolver com Deus e não começar a ser transformado, transfigurado. Aleluia! Esse era um segredo de Jesus. O que o demônio viu? Viu ele de longe. Isaías diz que ele não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha beleza, não era bonito. O que era tão atraente na vida de Jesus que atraía multidões? Diariamente multidões o procuravam incansavelmente. A glória de Deus estava no Filho, aleluia. Da mesma forma que vai estar sobre mim e sobre você também, amém, queridos? Você está animado a orar, amém ou não? Isso me anima. Isso me anima, louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar, não temos muito tempo. Esse assunto é extenso. Quinta referência, Lucas 11, verso 1. Lucas 11, verso 1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse texto é um texto também muito marcante, porque com a sua prática e com o seu exemplo, Jesus despertou o desejo do seu discípulo. Simplesmente por vê-lo orar, o discípulo vai a Jesus e faz esse pedido, que é um pedido incrível: ensina-nos a orar. Ele já estava ensinando e ensinando pelo exemplo. Sexta referência, capítulo 22, verso 39 ao 44. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É muito rico esse contexto, não temos muito tempo, mas você já vai pescando palavras incríveis ali, como sair, deixar, e coisas importantes, porque há uma prioridade. Diz foi como de costume, havia um hábito na vida de Jesus, um costume. Eu e você temos um monte de costumes, um monte de hábitos. Quem sabe colocamos a oração, amém, queridos? Como Jesus, como este hábito, foi como de costume. Outra palavra-chave interessante ali, chegando ao lugar escolhido. Então você vê que não era uma coisa, carinhosa. Há um contexto de zelo, de cuidado.
um hábito, um costume, uma escolha, tipo assim, porque o que eu vou viver e experimentar é especial, não é qualquer coisa, não é qualquer momento. E ele exorta seus discípulos a orar. E ele, posto em agonia, tomaria a cruz em nosso lugar. Você para pensar a pressão que estava sobre o Senhor. Diz que ele, posto em agonia, orava mais intensamente. E o que eu quero me fixar nesse ponto é que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Irmãos, a oração é algo tão poderoso que ela transforma o suor, a força humana, o esforço humano em sangue, que é a vida. Quanto suor nós derramamos na nossa própria força e não produzimos absolutamente nada. O que produz é a vida. Há uma grande diferença entre suor e sangue, entre o esforço humano e a vida que é gerada na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Está me vindo aqui, inclusive, a experiência de Marta e Maria. Interessante que eu não tinha nem anotado sobre isso, porque a exortação de Jesus, o ensino dele para Marta, foi: estás inquieta e agitada com tantas coisas. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Parecia que Maria não estava fazendo nada, né? Mas ela recebeu o testemunho do Senhor Jesus. Pergunta para quem está do seu lado: você prefere o suor ou o sangue? Última referência, e aqui nós concluímos. Lucas 23, verso 34. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, já crucificado, humilhado, entre dois ladrões: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Só alguém que tem uma vida de oração para, numa situação como essa, expressar amor, perdão. O contrário do que seria a tendência normal de qualquer ser humano, ou de autopiedade, ou de vingança, pagar na mesma moeda. Ele está na cruz, mas está com o Pai, falando com o Pai, e intercedendo, sofrendo agonias inimagináveis e ainda dizendo: Pai, perdoa, são ignorantes, eles não sabem o que estão fazendo. Esse é Jesus, esse é o nosso Mestre. Fiquei muito impactado quando visitamos uma plantação de uvas, de produção de vinhos em Curitiba uma vez. E tinha diversos estágios assim, e até que chegamos num monturo assim, com um cheiro inclusive muito forte, que era praticamente o último estágio da uva, que já tinha passado por diversas etapas de moenda ali, de pressão. Aí eu fiquei muito impactado, porque o rapaz que estava ali dando as instruções, ele falou: olha, se a gente pegar esse bagaço e moer, ainda sai coisa. Eu falei: o quê? Ele falou: sai. Na hora eu lembrei de Jesus, esmagado, ferido, humilhado, os pecados do mundo inteiro sobre ele, nossas dores, meu Deus, flagelado, traído, e ainda exalando vida e perfume, perdão e amor.
Quantos querem ser como Ele? Vamos orar, meus amados irmãos. Vamos orar juntos. E agora nós vamos dar graça como fizemos ontem, mas por Jesus. Abraça seu irmão e agradeça a Deus pela vida de seu Filho Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador.